Olá para você que assiste ao Portal UAI, meu nome é Ana Mendonça, eu sou colunista de política do jornal Estado de Minas. Hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios Áurea Carolina. Tudo bem, Áurea? Tudo ótimo, Ana. Super feliz de estar aqui com vocês. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Dividindo essa bancada aqui comigo, tá? Silvia Pires, repórter de política do jornal Estado de Minas. Tudo bem, Silvia? Tudo jóia, Ana. Que bom que você também está aqui. Áurea, senhora é pré-candidata ao Senado. Por que tomou essa decisão? Ana, Silvia, essa decisão vem de, primeiro, um chamado do coração, né? Eu atuei na política institucional, fui vereadora em Belo Horizonte, deputada federal e decidi não concorrer à reeleição em 2022 para cuidar do meu filho pequeno, para também elaborar sobre essa experiência, né, do que é estar na política institucional, sendo mulher, mãe, tendo a minha origem, né, popular. E eu voltei para a sociedade civil, continuei trabalhando com causas democráticas, mas sempre muito atenta, observando a conjuntura brasileira e muito preocupada, né, com o que a gente está atravessando agora. O Senado está na mira da extrema-direita, existe um projeto muito explícito de ocupação do Senado para corroer a democracia por dentro, né, para minar o Supremo Tribunal Federal, para aprovar medidas que são desastrosas para o povo brasileiro. E eu me senti no dever, me senti também convocada para retornar e dar a minha contribuição para essa eleição que vai ser muito decisiva, né? Muito histórica, assim, de como a gente sustenta ou não o projeto democrático depois de ter recuperado pós-2016, com o golpe que aconteceu contra a presidenta Dilma, depois com o governo Bolsonaro, que foi uma tragédia em termos de políticas públicas, né? No momento de pandemia, um governo completamente negligente, cometeu vários crimes, inclusive, chegando até uma tentativa de golpe liderada por pessoas do governo para golpear o Estado brasileiro, né? Então, é uma situação muito dramática e que precisa de uma força grande no campo progressista. E sabendo da minha construção, do potencial de ampliar essas articulações, essas lutas no Estado de Minas Gerais, de me colocar à disposição, é que eu comecei a considerar a possibilidade e fui construindo, né, de volta ao PSOL, que é o meu partido, dialogando com lideranças do nosso campo também, entendendo que tem sim uma oportunidade, um momento em que a gente pode projetar uma campanha de encantamento, de alegria, né, porque o Senado é sempre uma casa que passa despercebida nesse bolo de candidaturas, né, de uma eleição presidencial. Então, estou muito determinada, muito animada, apesar dos desafios que a gente tem pela frente. Depois de abrir mão de uma reeleição, como a senhora mesmo comentou, o que mudou nesse processo? O que te fez pensar em se candidatar agora, e principalmente para o Senado? Ô, Silvia, o mais legal dessa história é compreender que a política, para mim, na construção que eu venho fazendo, que é coletiva, né, que é com muitas lutas, nunca foi um projeto pessoal de fazer carreira, de ficar ali, né, buscando de reeleição em reeleição, permanecer no espaço institucional. Isso, para mim, não é suficiente. Eu acho que a gente precisa abrir caminhos para que outras lideranças emerjam, né? A gente vê a dificuldade, muitas vezes, de renovação de lideranças com potencial, com viabilidade eleitoral. Então, eu estava muito comprometida também com a continuidade do projeto político que eu liderava, por meio da Célia Chacriabá, que foi eleita deputada federal, representa Minas Gerais, tem um papel fundamental no debate de justiça climática, em defesa dos povos indígenas no Brasil. Então, eu fiquei muito honrada, né, de saber que tem um legado e que a gente está expandindo essa história para que mais de nós possamos ocupar o poder. E aí, voltando para a sociedade civil, tem um aprendizado sobre estratégias de como a gente conversa com o nosso povo, né? Muitas vezes, as causas progressistas não chegam na boca do povo, são causas tão necessárias, que fazem tanto sentido para a vida cotidiana, mas, às vezes, é difícil comunicar, às vezes é difícil mobilizar as pessoas que estão trabalhando muito, que estão sacrificadas com jornadas de trabalho pesadíssimas, lutando para sobreviver. Então, eu entendi que a gente pode ajudar nessa conversa, sabe? Conversar com jovens, conversar com as mulheres, conversar com o povo que trabalha, que rala muito, e falar de qual é o nosso projeto, qual é a nossa visão de política, né? E aí eu volto para esse espaço da política institucional mais fortalecida também, né? Aprendi muito nos últimos anos. Eu fui diretora executiva de uma organização que
propõe campanhas de mobilização social para agendas democráticas na área socioambiental, climática, em relação aos direitos das mulheres, enfrentamento ao racismo. Então, eu quero muito que todo esse conhecimento retorne como um aprendizado para a gente continuar abrindo fronteiras nas eleições. Áurea, como que você enxerga a crítica que, na verdade, essa sua pausa foi uma desistência da política? Eu acho importante refletir mesmo, né? O que significa estar na política institucional com um compromisso de transformação. É isso que eu defendo, né? O que me moveu desde o início foi ter, de fato, um sonho de fazer com que as nossas lutas, né, lutas por emancipação, lutas por direitos, lutas por uma vida melhor, por felicidade, né, por bem viver para todo mundo, que isso pudesse ter resposta nas políticas públicas, na transformação da legislação. E as instituições são muito importantes, né? A política institucional é muito determinante para a nossa vida, mas ela não é tudo. Tem um lado da sociedade civil, de organização comunitária, né, de como qualquer pessoa comum pode fazer muita diferença na sua vizinhança, fazer diferença na sua família, na sua comunidade. Então, eu venho desses lados todos, né? Eu tenho experiência de transitar em espaços institucionais e em espaços populares, informais, e eu vejo como que tudo isso é necessário e complementar, né? Não adianta a gente fazer a luta institucional sem ter esse lastro da construção social coletiva, na minha perspectiva, e, da mesma forma, não adianta só a gente fazer luta do povo se as decisões são tomadas, em última instância, no Congresso, no governo, no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente precisa ocupar os espaços de poder também, né? Encarar como uma desistência, na verdade, é uma incompreensão de trajetória, né? Porque a minha caminhada vem justo desse lugar, né? De acreditar que outra política é possível, e a gente demonstrou na prática que realmente nós conseguimos entregar várias inovações, várias mudanças importantes, né? Eu tenho muito orgulho dos nossos mandatos, que se tornaram referência de inovação no legislativo, não só no Brasil, mas na América Latina, e como que isso se conecta com esse cotidiano mais ativo, né? De indignação, de proposição criativa, de como as pessoas constroem soluções para os seus problemas nos seus próprios territórios, né? Então, imaginar que a trajetória é começo, meio e começo, né? A gente vai, a gente volta. E, sendo mãe, mulher, foi muito importante eu priorizar os cuidados com a minha família. E foi uma coisa que a senhora falou lá atrás, né? Que daria essa pausa para cuidar dos seus filhos, da sua filha, né? O meu filhinho Jorge vai fazer 6 anos agora. Nasceu poucos dias antes de eclodir a pandemia, né? Foi um momento muito difícil para todo mundo, né? Que a gente se viu ali tendo que lidar com a incerteza, tendo que lidar com o confinamento, sabe, o luto, né? Das perdas, tantas perdas que poderiam ter sido evitadas, assim. E imagina só, eu criando o meu neném, amamentando ali dentro de casa, né, e vivendo tudo isso. Então, o puerpério, que é um momento muito sensível para nós, mulheres, depois do nascimento da criança, ele precisa ser vivido com muito cuidado, né, com muito suporte, com rede de apoio. E eu estava me sacrificando muito na dedicação ao mandato e conciliando com os cuidados com a minha criança, meu autocuidado, né? Eu acabei ficando muito exausta. Eu tenho falado dessa exaustão na política, né? Claro que a gente critica esses que ocupam a política só para defender seus interesses, seus privilégios, que não estão nem aí para a vida do povo. Mas nós que somos de origem popular, vida real, quando a gente ocupa esses espaços, somos trabalhadoras da política. E eu era uma mãe trabalhadora da política, sem tempo para descansar. Às vezes, as sessões de plenário varavam madrugada adentro, e eu me senti mesmo numa sinuca de bico, assim, de como eu posso me proteger, né? E num contexto também de muita violência política, de gênero e raça, né? A senhora sofreu algumas ameaças. Eu sofri ameaças digitais. Sofri agressões, inclusive em atividades presenciais. Então, é um ambiente
que vai testando a nossa fé o tempo inteiro, né? Quase que existe um mecanismo ali de expulsão das mulheres, principalmente mulheres negras, mulheres periféricas, mulheres de origem popular, assim, né? É um ambiente muito nocivo para as mulheres em geral. Não importa o posicionamento político e ideológico, assim, acaba sendo muito tóxico. Então, como que a gente se protege? E, nesses últimos anos, atuando na sociedade civil, eu colaborei com várias iniciativas de enfrentamento à violência política de gênero e raça no Brasil e de fortalecimento das mulheres na política institucional, porque eu acho que essa é uma agenda para a democracia, né, que é uma necessidade para o Brasil, para a população como um todo, para a gente sair dessa situação de estar na lanterna de representação feminina. Isso tem reflexos na qualidade da política que se faz nas instituições. Só para a gente matar esse assunto, caso o eleitor venha votar na senhora no Senado, pode esperar um processo contínuo ou talvez tenha uma nova pausa? A vida da gente é feita de muitas... a gente faz apostas, né? E claro que meu desejo é estar por inteiro, investida de um cargo, atuando com muita força, com muita determinação, porque essa é a minha característica, né? Eu gosto muito do trabalho legislativo, a parte de criar propostas, né? Debater publicamente, estar em comissões. Isso realmente, para mim, é um negócio muito fascinante. Assim, eu fico muito empolgada. E, claro, meu filho já está crescido, eu não tenho intenção de ter mais criança, né? Então, eu estou num outro momento da minha vida, já estou com 42 anos, então eu me sinto na minha condição mais plena nesse momento, mais inteira, mais fortalecida, mais preparada, né? Mais consciente dos limites também. E eu acho importante falar sobre isso, porque eu sou uma mulher comum. Eu não sou uma pessoa extraordinária. Não, eu sou uma mulher comum, uma pessoa que se indignou, que viveu desde a adolescência em espaços de organização social e fui entendendo que eu podia ir avançando. E eu quero encorajar outras mulheres a estarem em espaços de liderança também. Não só na política institucional, mas onde quer que a gente queira atuar, liderar, fazer a diferença. Então, eu quero dizer que nós somos humanas e a gente pode repensar a trajetória, né? A gente não tem que vestir uma camisa assim apertada, como se aquilo fosse um destino que não tem escapatória, né? Então, pensar que nós temos trajetórias e que o nosso bem-estar, a nossa saúde mental, tudo isso é tão importante quanto o trabalho que a gente vai desempenhar, né, de interesse público. A gente não pode fazer com que a nossa dedicação, de repente, se torne um sacrifício, algo que vai custar a nossa saúde, a nossa alegria, né? Porque eu também quero continuar fazendo política com alegria. Quando eu comecei a ficar meio triste, eu falei, tá na hora de entender a minha vida, o que eu vou fazer com isso, né? E agora eu volto, assim, muito feliz de volta, assim, com essa possibilidade e sabendo que eu tenho muito mais para dar. Agora a senhora foi a vereadora, uma das vereadoras mais votadas, deputada federal também uma das mais votadas, mas essa disputa para o Senado ela é um pouco mais acirrada, né? São só 2 vagas, precisa de uma votação mais extensa ali por Minas Gerais. Como que vai ser esse movimento de ir até as cidades? Qual que é o plano da senhora nessa corrida? Silvia, ótima questão. Começando pela característica dessa eleição, né, de renovação do Senado com 2 vagas em cada um dos estados do Brasil, né? Muitas vezes a população não consegue acompanhar, entender muito bem a diferença do Senado para a Câmara dos Deputados. Então, rapidamente, assim, o Congresso Brasileiro tem 2 casas, né? O Senado é a casa que representa os estados da federação. Por isso que nós temos 81 senadores, são 3 senadores representando cada unidade da federação. Diferentemente da Câmara dos Deputados, que representa a população dos estados. Por isso que a gente tem uma representação proporcional, né, conforme o tamanho da população de cada estado. Minas Gerais são 53 deputados federais e cada estado vai ter um tamanho de bancada diferente. Então, as questões do Estado precisam ser defendidas no Senado por gente que conhece a realidade do povo e que, acima de tudo, tem compromisso com a Constituição, com garantias de direitos, com a participação democrática. E tudo isso é minha bagagem, né? É minha história
por excelência, como eu vinha fazendo política e como eu aprendi e quero continuar fazendo. Então, circular no estado de Minas Gerais, sobretudo naquelas cidades em que eu tenho uma entrada, né? Eu quero, claro, continuar cultivando laços, presença, escuta, ouvir as pessoas, ouvir as demandas. É esse o trabalho que eu tenho feito desde o lançamento da minha pré-candidatura, né? De circulação, de estar mais junto. E tem um desafio que é da própria estratégia digital, né? Como que a gente alcança o maior número possível de pessoas para eu me tornar mais conhecida no estado também, porque hoje eu sou mais conhecida em Belo Horizonte, na região metropolitana, embora tenha sido votada em quase todos os municípios de Minas Gerais quando eu fui candidata a deputada federal. Mas, é claro, não é comparável o desempenho proporcional para uma candidatura majoritária para o Senado. E dizer que, sendo 2 vagas, a gente pode fazer uma eleição ganha-ganha no nosso campo progressista, né? Eu tenho visto com muito entusiasmo a pré-candidatura da prefeita Marília Campos, de Contagem. Eu estou torcendo muito para que se consolide a candidatura da Marília, para que a gente possa fazer uma dobradinha de mulheres de luta, que trazem pautas muito abrangentes, que têm esse compromisso de vida, né? Somos gerações diferentes, dialogamos de forma diferente com diferentes públicos, e eu acho que, somando as nossas forças, a gente só tem a ganhar. E lembrar que, em 2018, quando a gente tinha só uma vaga para o Senado, a ex-presidenta Dilma concorreu, infelizmente o campo progressista não teve uma estratégia muito acertada de fazer o ganha-ganha. Aliás, eram 2 vagas, né? A presidenta Dilma concorreu e não teve essa amarração de ganha-ganha voto para a dobradinha com a Dilma. E acabou que o segundo voto de quem votou na Dilma foi sendo como se fosse dispersado para outras candidaturas, inclusive candidaturas que não são exatamente progressistas, né? É importante dizer que o voto nem sempre é coerente, né? O perfil de votação é algo complexo e as pessoas podem votar numa candidatura de um campo político e em outra de outro campo, assim. Então, compreender isso como parte da matemática eleitoral é fundamental para a gente não errar, né? Claro que tinha toda uma onda ali de ataques contra a presidenta Dilma, uma onda contrária ao Partido dos Trabalhadores, mas é importante considerar que teve peso a falta dessa estratégia de ter uma segunda pessoa ali que pudesse casar a votação com a Dilma para ela ser eleita senadora. Então, acho que agora, em 2026, a gente tem a chance de editar uma outra estratégia. E eu fico muito empolgada com a possibilidade de fazer isso, até como um exercício criativo, né, de avanço dos caminhos do nosso campo progressista em Minas Gerais. A senhora falou da Marília Campos, mas existe uma indefinição ainda sobre o nome dela dentro do PT. Como que a senhora enxerga esse momento que ela está passando e faria essa dobradinha com Alexandre Silveira? Olha, esse momento de indefinição vai gerando uma incerteza muito grande em todo o nosso campo, né? Claro que, do lado adversário, a gente vê também muitas indefinições ainda, mas quanto antes a gente tivesse já clareza de quem serão os nomes, né, para o governo de Minas, para o Senado, como é que as chapas proporcionais estão sendo desenhadas também, mas a gente tem tempo para preparar o terreno e construir com a população, fazer escuta e apresentar campanhas que vão ser vencedoras, né? Que essa é a nossa intenção. Então, a gente fica nessa expectativa, né, de ver que tem uma centralidade muito grande do presidente Lula na determinação dessas escolhas, né? Então, cada estado passa por um cálculo específico de alianças, de conjuntura local, né? Então, eu acho muito importante. O ministro Alexandre Silveira já foi candidato ao Senado, né? Teve um excelente desempenho. Teríamos que entender se de fato se consolida a candidatura dele ou não. Mas o que interessa é que nós somos lideranças do campo para a reeleição do presidente Lula, que é a nossa prioridade absoluta, para continuar preservando o projeto democrático no Brasil. A gente vive um momento de transição em que assegurar que lideranças emergentes vão fazer parte
dessa nova fase da democracia brasileira é muito importante, né? Então, eu me coloco nesse bojo de lideranças emergentes, né, com uma força, um potencial que precisa mesmo de espaço para crescer. E, claro, humildemente me coloco totalmente à disposição para o diálogo, para somar forças, porque o que interessa, o nosso bem maior, é conquistar melhorias para a vida do povo, né? E a gente não vai fazer isso se a democracia brasileira estiver fragilizada ou ameaçada. Então, acho que nessas horas a confluência político-eleitoral é uma questão de sobrevivência, é uma questão de juízo, vamos dizer assim, e a gente precisa muito dessas aproximações, dessas alianças, e é a política que eu gosto de fazer também. Pelo que eu entendi, é uma construção, então. Independente de quem ser o nome, a reeleição do Lula tem que estar garantida. Com toda certeza, essa é uma prioridade do PSOL, né? Ainda que a gente não possa formar uma aliança formal com determinados partidos do campo, a gente tem essa aliança que é estratégica, de visão para o Brasil, e nós vamos caminhar juntos, né? A reeleição do presidente Lula é a nossa prioridade número 1. E junto com isso, claro, eleger um legislativo aliado do povo brasileiro, né? Porque esse Congresso que está lá, pelo amor de Deus, assim, dia após dia, só notícia ruim, né? Aquela maioria que está lá hoje não representa a maioria da população brasileira, é uma distorção absurda, né? São donos do poder econômico que usam do poder político para fazer valer os seus interesses, as suas negociatas. Vira e mexe é um Congresso que aprova medidas desastrosas, né, contra licenciamento ambiental, para aumentar privilégios dos próprios políticos. Então, tem uma série de coisas ali que a gente precisa barrar, mas a gente só vai conseguir se compor um outro quadro para o Legislativo, para as Assembleias Estaduais e para o Congresso Nacional. Então, a gente não pode perder de vista a importância da eleição de deputados e senadores em 2026, né? Às vezes o foco fica muito na campanha presidencial e dos governos e o legislativo fica um pouco no segundo plano. E é exatamente esse erro que está fazendo a gente pagar um preço muito alto, né? Porque estão se formando maiorias antipovo, antidemocráticas, que aprovam medidas muito atrasadas, né? Então, a gente está perdendo muito tempo tendo que barrar esses retrocessos, né? Muitas vezes a gente não consegue impedir todos, e a gente deveria estar em outra energia, né? De proposição, de avanço, de melhorias, de criação de um outro momento para o Brasil experimentar o florescimento da sua democracia, que ainda é tão jovem, né? Mas eu sou esperançosa, apesar de tudo. Assim, o cenário é difícil, globalmente também, o avanço da extrema-direita é um traço dessa quadra do século XXI, né? Então, a gente precisa contrapor com um trabalho popular, um trabalho educativo, em que a gente vai formando pessoas, formando lideranças, porque não vai ter um salvador da pátria, né? Não vai ser meia dúzia de gente que vai resolver isso. Tem que ser uma construção cotidiana, em que as pessoas vão se corresponsabilizando, e é nessa política que eu boto fé, né? E é essa política que eu levo para o espaço institucional. O Senado, como a senhora mesmo comentou aqui ao longo da nossa conversa, ele é lido como uma casa mais conservadora. Inclusive, aqui em Minas Gerais, desde a redemocratização, a gente não conseguiu eleger nenhum político desse lado progressista, do lado da esquerda, dentro dessa casa. Como que a senhora vê uma forma de quebrar esse padrão? Você acha que 2026 vai ser um momento que vai se conseguir trazer novamente esse campo político de volta para a casa aqui representando Minas Gerais? Silvia, eu vejo que uma grande novidade é o surgimento de mulheres progressistas dispostas a ocupar o Senado. Aqui em Minas, né, Marília e eu estamos nos projetando como pré-candidatas. No Rio de Janeiro, a gente tem a Benedita da Silva, que é esse grande patrimônio, esse monumento da democracia brasileira, se colocando como pré-candidata ao Senado. Nós temos a Manuela Dávila, no Rio Grande do Sul, se colocando também. E temos outros nomes em discussão, né? A própria Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, a Simone Tebet, que também compõe o
governo Lula. A gente tem outros nomes de destaque de mulheres inspiradoras, corajosas, que defendem a democracia e que estão entendendo que o Senado precisa ser o nosso foco de atenção, né? Se colocando para essa tarefa decididamente. E eu vejo que isso pode trazer uma novidade muito positiva para o processo eleitoral, né? De mulheres progressistas se colocando no Brasil inteiro. Vocês sabem que eu gosto de campanha coletiva, né? Essa é minha característica, assim. Então, eu fico sonhando com uma campanha coletiva de senadoras pelo Brasil inteiro, né? E a gente formar uma bancada de mulheres firmeza, corajosas e que são muito íntegras na defesa das suas causas, né, que são causas democráticas. Só lembrar um episódio terrível, né, quando a ministra Marina Silva, num momento no Senado, em uma comissão, foi agredida por senadores e chegou a ouvir que ali ela devia se colocar no lugar dela, né? Nada mais machista, mais repugnante, assim. E esse descaramento machista, agressivo, precisa ser barrado, né? Então, eu acho que a população, prestando mais atenção na eleição para o Senado, que costumava passar meio batido, acho que agora, entendendo também o quanto é crítico ocupar o legislativo, acho que vai dar uma resposta muito interessante. Eu acho que pode ser uma eleição surpreendente e com isso a gente muda um pouco esse perfil histórico, né, de Minas Gerais, nunca ter formado uma bancada de Senado arrojada, progressista, como a gente merece. Deputada, como que a senhora enxerga a ascensão da extrema-direita aqui em Minas Gerais? Você defende pautas muito diferentes do Nicolas Ferreira, por exemplo, mas vocês têm uma carreira parecida, passaram pela Câmara Municipal, depois foram para Brasília. Como que a senhora enxerga esse movimento? Olha, Ana, a ascensão da extrema-direita não pode ser lida só no nosso contexto de Minas Gerais, né? Primeiro, é um fenômeno mundial. A gente vê, né, em vários países, nos Estados Unidos, o retorno do Donald Trump à presidência da República é algo desastroso mesmo, porque representa retrocessos em escala global, né, ameaças de direitos, uma série de medidas que são violentas, que são de violação de direitos mesmo das pessoas, né? A perseguição à população migrante, o ódio, a xenofobia, o ódio racial, né? Essa tentativa de ser dono do mundo e sair taxando os países, impondo a sua política externa e a sua política militar também. Então, isso para exemplificar, mas são vários casos, né, de lideranças populistas de extrema-direita que foram ganhando proeminência no cenário global. E no Brasil nós tivemos um dos grandes expoentes disso, né, que felizmente hoje está cumprindo uma sentença por ter tentado golpear a democracia brasileira. Então, o Bolsonaro se tornou um dos grandes artífices, né, de catalisar mesmo esse sentimento antissistêmico, mesmo ele sendo um cara que sempre participou do sistema político, né, mas ele se apresentava como um outsider, e isso colou, a população foi vendo nele, assim, por seu discurso machista, por seu discurso racista. Tem uma raiz autoritária na cultura brasileira em que as pessoas ainda reproduzem esses comportamentos, e quando veem isso sendo legitimado por pessoas de projeção pública, acabam achando que, não, está certo, ele pensa como eu, ele defende as coisas que eu defendo, quando, na verdade, são figuras hipócritas que não defendem a família coisa nenhuma. A gente vai ver qual é o arranjo familiar dessas pessoas, né? É uma família que vive no ranca-rabo, ninguém se respeita, uma família que não tem nada de exemplar para o Brasil, né? E as pessoas que realmente defendem a família, que defendem famílias saudáveis, famílias com amor, famílias acolhidas, vão sendo desqualificadas como se não fizessem isso. Então, a extrema-direita tem uma capacidade de vender gato por lebre, de contar a realidade de uma forma completamente mentirosa. Não é à toa que é uma extrema-direita que se baseia em notícias falsas, em fábrica de desinformação, né? Tem todo um aparato, uma infraestrutura mesmo de comunicação e de mobilização para convencer as pessoas de que essas posições são as mais corretas, né? São pessoas que
vão em cima do medo, da insegurança da população, né? A gente vive um mundo de muitas incertezas, a questão da violência urbana, a questão da renda, os valores para minha família, a crise climática. Então, na falta de respostas, essas pessoas oferecem um pacote pronto, né? A extrema-direita faz isso, soluções fáceis, como se problemas complexos como a gente vive no Brasil pudessem ser resolvidos da noite para o dia. Infelizmente, por uma série de razões, isso tem aderência na população, mas eu diria assim, que quando a gente faz um trabalho de proximidade, eu sou ainda daquelas que acreditam no trabalho de formiguinha, no 1 a 1, na organização ali do bairro, sabe? Fazer um mutirão na comunidade, organizar uma horta comunitária, enfim. Quando a gente se junta para fazer tudo isso, a gente mostra que a resposta não está no ódio. A resposta não está na divisão. Pelo contrário, a resposta está na solidariedade, está na parceria, está em se confiar nas pessoas, né? Uma sociedade muito desconfiada. Enfim, eu poderia ficar horas falando aqui, mas essas figuras que despontaram em Minas Gerais são figuras que dizem de um projeto tristemente muito fortalecido em todo o planeta, né? E a gente precisa combater isso com um trabalho muito sério, responsável, consequente. E eu não tenho medo de enfrentar isso, porque eu tô a serviço de algo que me mobiliza por dentro, sabe? Eu fiz essa pergunta porque o Nicolas Ferreira teve mais ou menos uma carreira parecida com a sua. Uhum. A senhora enxerga a Câmara como um trampolim agora no ano eleitoral? Porque, querendo ou não, a gente também tem muitas candidaturas hoje na Câmara Municipal de Belo Horizonte que também são desse lado da extrema-direita, que pretendem focar em vagas tanto no Senado quanto também na Câmara. A Câmara Municipal pode ser, sim, um trampolim nesse sentido mais negativo, quando o projeto é eleitoreiro, é um projeto de usar o poder político para se dar bem, para tentar fazer valer. É isso, é um jogo de interesses. E se a gente for puxar a ficha de patrimônio, tanto que esses caras estão fazendo o pé de meia deles, né, utilizando da política institucional como um caminho para reforçar os seus interesses econômicos, então isso não está no mapa, assim. Então, é trampolim nesse sentido, mas não é trampolim quando isso faz parte de uma trajetória de muito embasamento, sabe, de muito compromisso e de integridade. Eu fui eleita deputada federal durante o mandato de vereadora e continuei trabalhando muito comprometida com Belo Horizonte. E deixou pessoas lá também, né? Exato. Formamos a gabinetona, fiz a sucessão à Bela Gonçalves, que era suplente, né? Assumiu o mandato de vereadora, hoje ela é deputada estadual. Então, o nosso projeto, ele tem essa característica de sustentação coletiva, né? A gente não está ali fazendo despontar uma ou outra figura que vai se dar bem. Então, eu acho que a gente tem que olhar criticamente caso a caso, né? E a população tem que fazer a sua avaliação. Tem que premiar aquelas pessoas que têm trabalho real para demonstrar. Não é gente que fica fazendo espetáculo de rede social, que fica esbravejando, gravando vídeo, ofendendo os outros. Eu acho que não é por aí o caminho. Eu não aguento mais isso, sabe? E eu acho que as pessoas estão de saco cheio também, em geral. As pessoas não aguentam mais esse ambiente de brigaiada, enfim. A gente precisa sair dessa rota de colisão e pensar num caminho... um caminho mais saudável para a política, né? E não só confiar que isso é possível, mas fazer por onde, né? Demonstrar nas nossas práticas que a gente quer fazer isso dar certo. Agora, pegando esse gancho da Câmara, a gente tem visto um movimento ali dentro, inclusive do PL, que é esse representante da extrema-direita, assumindo uma função que não é exclusiva da esquerda, mas que é tradicionalmente dela, que é esse campo de oposição ao governo, de oposição à prefeitura. Como que a senhora enxerga esse movimento desse grupo que está muito associado a pautas de costume, a pautas extremistas, tomando essa posição aí que está vindo num destaque um pouco maior do que a esquerda? Como que a senhora enxerga esse movimento? Olha, é importante a gente compreender também como é que é a estrutura do sistema político e dos partidos do Brasil, né? O PL hoje é um partido muito forte,
porque conta com uma estrutura de financiamento partidário, também terá financiamento eleitoral, de acordo com o tamanho da sua participação no legislativo, né? Então, é um cálculo que se faz, né, de projetar lideranças e instrumentalizar essa estrutura para continuar ganhando espaço, poder político e poder econômico, né? Uma coisa que chama a minha atenção, por exemplo, é o apelo que se faz para que mais mulheres sejam candidatas e se filiem a esses partidos de direita, de extrema-direita. E não necessariamente esses partidos estão interessados em defender direitos das mulheres. É porque tem uma obrigação de cumprimento da cota eleitoral, né, da cota de 30% no mínimo para candidaturas de mulheres. Tem uma série de compromissos em relação à destinação de recursos de financiamento e tempo de rádio e TV, né, por ajustes que a legislação foi fazendo, a Justiça Eleitoral foi cobrando que os partidos tenham mais compromisso com esse princípio da igualdade de gênero e da igualdade racial, também na formação das suas chapas. Mas esses partidos também são aqueles que apresentam candidaturas laranjas, porque usam as mulheres para serem candidatas e não têm um apoio efetivo, não estão ali de verdade interessados em trazer o que significa uma política de cuidados, né, em que as mulheres são tomadoras de decisão e vão transformar a política a partir das suas necessidades. Enfim, eu acho que nós mulheres temos muito mais em comum. É claro que nós temos diferenças, as mais variadas possíveis, mas nós temos muito em comum quando a gente fala das necessidades de cuidado, sabe? Então, esses partidos muitas vezes são oportunistas de pegar interesses legítimos da população e fazer aquilo descambar para essas pautas extremistas. Eu tinha um convívio com mulheres, tanto na Câmara Municipal quanto em Brasília, de outras posições políticas, mas a gente interagia muito bem. Em geral, assim, o relacionamento era muito bom e a gente tinha muita concordância no enfrentamento à violência contra as mulheres, que a gente precisa acabar com essa realidade absurda no Brasil, né, de uma epidemia de feminicídios, de ódio contra as mulheres. E a gente falava da representação das mulheres como um valor em si para todas nós, né, que a gente pudesse ter espaço democrático para falar das nossas diferentes visões para o Brasil. E isso era muito interessante. Já com os homens não era possível, porque era uma política muito mais agressiva. Claro que a gente tem parceiros e aliados homens, mas o lado da violência partia muito mais desses homens, né? Trogloditas, agressores, principalmente de extrema-direita, que não sabem conversar. Então, eu acho que a política feita pelas mulheres, ainda que nós tenhamos muitas divergências políticas, ela costuma ser mais interessante, mais rica, sabe? Mais conectada com os interesses da população. Então, o que eu diria é que a gente precisa ter muita atenção e muito cuidado, né? Com a movimentação desses partidos, no sentido de arregimentar lideranças que muitas vezes vão ser manipuladas ou vão ser levadas para um caminho que não necessariamente seria o caminho inicial ou natural delas, né? Talvez seriam pessoas muito mais maleáveis, muito mais interessantes de construir politicamente, se não tivessem debaixo dessa pressão, né, de ter que seguir uma agenda extremista e acabar jogando esse jogo do espetáculo digital, enfim, que todo mundo sai perdendo, né? Mas nesse caso da oposição ao prefeito Álvaro Damião, não te incomoda o fato da esquerda não ocupar mais esse espaço? Belo Horizonte, a gente tem um quadro meio complexo, assim, porque a prefeitura é uma formação é uma coxa de retalhos politicamente ali, né? A gente já vem nessa situação desde a gestão do ex-prefeito Márcio Lacerda, né? A gestão do Calil também tinha essa marca de muitas diferenças internas. Mas isso no Álvaro Damião eu acho que está muito mais deflagrado, né? Muito mais difícil, assim. Lembrar que o Fouad Noman, que foi a candidatura que acabou recebendo um respaldo do campo progressista, né, não conseguiu estruturar, não teve tempo de estruturar um time mais coeso, né? Então, quando assume Álvaro Damião, a coisa vai tomando outro caminho.
Acho que é uma gestão que tem as suas contradições, as suas dificuldades, né? Quando a gente foi debater, por exemplo, a tarifa zero em Belo Horizonte, o prefeito foi muito hostil, não abriu espaço para conversar com o movimento, não fez um esforço também para compreender as propostas que vinham da sociedade civil, dos parlamentares da Câmara, que estavam fazendo estudos técnicos de viabilidade, enfim, simplesmente resolveu detonar a ideia e depois veio com a gratuidade, né, a tarifa zero aos domingos e feriados, mas aumentando o custo da tarifa, ou seja, que jogo de cena é esse, né? Porque se tivesse querendo debater seriamente tarifa zero para a população ter o transporte como um direito, poder circular, poder trabalhar, poder viver a cultura da cidade, a gente não estaria com essa medida que, claro, é um ganho, a gente celebra, é fruto da luta da tarifa zero, mas que é muito mais um jogo oportunista do que, de fato, uma resposta séria. E eu acho que a tarifa zero exemplifica o que é a realidade da gestão municipal hoje. O prefeito Álvaro Damião vem falando sobre essa questão da tarifa zero, que é uma conversa que ele tem que ter com o presidente Lula, no âmbito mais nacional. Caso a senhora seja eleita senadora da República, pretende talvez fazer esse contato entre Lula e Álvaro para poder discutir essa pauta? Com toda certeza. Essa é uma luta que eu já trago há anos, né? Eu acompanho o movimento Tarifa Zero desde o seu surgimento em Belo Horizonte. A gente tem um compromisso muito sério com as pessoas de Belo Horizonte, com quem vive aqui na região metropolitana, né? Eu participei de articulações para que a gente pudesse conquistar a gratuidade no dia da votação, né? Nas eleições. Isso é uma medida muito importante para reduzir a abstenção eleitoral, para que a população possa lá exercer o seu direito político de escolher nas urnas quem deve governar, quem deve legislar. Então, essa é uma agenda de compromisso com a cidade, com as pessoas, não é de compromisso com o prefeito A ou B, né? Não é o compromisso de um presidente, assim, isso tem que ser uma causa que nos une por sua necessidade, né? Por ser um bem que indiscutivelmente traria melhoras para o comércio local, traria investimentos para Belo Horizonte. A gente tem vários estudos que mostram que as cidades que já têm tarifa zero tiveram melhorias importantes na economia local e, claro, na qualidade de vida das pessoas, né? A gente já está vendo que o ônibus em BH, no final de semana, no domingo, assim, as pessoas estão circulando mais, estão podendo passear no parque, enfim, curtir a vida, né? Porque a vida não é só trabalhar. Teve um aumento de 40%, né, da população ali entrando dentro dos ônibus. Então, acho que é uma questão importante. Com toda certeza. E reduz o número de carros, consequentemente, reduz a emissão de poluição, né? Então, tarifa zero é daquelas políticas que só tem benefícios, né? É uma dessas equações maravilhosas em que o bem-estar, o interesse público está acima de qualquer outra coisa. E que outras pautas que podem ser uma bandeira, uma frente que a senhora pretende atuar caso eleita? Silvia, uma questão muito crítica é o tema da saúde, né? Pensar a defesa do SUS e pensar os cuidados de saúde integral, né? Claro que ter atendimento médico perto de casa, ter uma unidade de saúde bem equipada, tudo isso é condição básica, mas a gente tem que pensar em saúde mental, em saúde para viver bem, né? A gente está vivendo no momento em que a população, assim, os casos de ansiedade, depressão, de adoecimento psíquico estão crescendo cada vez mais. Entre mulheres, os números são alarmantes, né? As pessoas estão vivendo numa panela de pressão mesmo, de ter que dar conta, né? de tantas demandas. Então, a saúde tem que ser pensada nessa perspectiva, né? Que saúde é ter também uma comunidade protegida, é ter segurança, é ter saneamento básico, é ter uma série de garantias para poder viver dignamente, né? Ser uma pessoa cidadã é ter acesso a tudo isso que a Constituição brasileira prevê. Então, a perspectiva da saúde, eu sei que é um dos temas críticos, assim, que aparece lá no top 1 das preocupações da população de Minas Gerais. Tem um debate também sobre os direitos das mulheres, né? Enfrentar essa epidemia de feminicídios, ter uma representação qualificada, uma voz aliada das mulheres na sua diversidade, nas suas diferenças, mas compreendendo também as especificidades das mulheres, né? Em termos de saúde, em termos de trabalho, igualdade salarial, oportunidades para ocupar espaços de poder e uma vida protegida, né? Mulheres vivas e livres nós queremos. E para isso tem também
também uma necessidade de reforma do sistema político brasileiro. E o Senado é uma casa por excelência para liderar esses debates, né? A gente precisa corrigir distorções nos partidos, precisa garantir que os recursos para apoiar mulheres na política cheguem efetivamente para as mulheres negras, para as mulheres periféricas, indígenas, mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis. Pensar que nós somos toda essa diversidade e que nós temos direito de viver bem, né? Todo mundo merece viver bem e uma vida protegida. Outros temas que a gente tem discutido são a questão climática, né? Que é urgentíssimo, assim, não dá mais para falar em qualquer perspectiva de prosperidade, de ter uma vida boa sem trazer a questão climática e socioambiental para o centro, né? Nós estamos vivendo aí essas chuvas, né, essas preocupações com eventos climáticos extremos, são inundações, são deslizamentos de terra, tornados, e isso vai se tornar cada vez mais frequente e mais intenso, né? Nós estamos vivendo um mundo de crise climática, de aquecimento global, e as medidas tomadas pelo conjunto dos países ainda não têm sido suficientes para reverter essa tendência. Então, a gente precisa decididamente de um trabalho de base popular, de construir redes de solidariedade, de proteção, em que as pessoas vão cuidar umas das outras nos seus territórios, proteger as nascentes, arborizar as suas comunidades, ter mais parques, ter hortas comunitárias. Isso numa perspectiva micro, né? E numa perspectiva macro, a gente tem que pensar no financiamento para a transição ecológica, né? O modelo de economia que vai sustentar essa indústria verde, essa indústria sustentável, de fato. Então, esse é um debate que o Senado precisa trazer também e sempre comprometido com a soberania do nosso povo, porque também não interessa fazer uma matriz de energia solar, por exemplo, fazendo aquelas grandes fazendas, o novo latifúndio, né? A gente vê aqueles parques enormes de energia solar ou de energia eólica, fazendo remoção forçada de populações, violando o direito de populações dos territórios. Então, esse é um debate muito comprometido também com a autodeterminação dos povos e comunidades tradicionais, das populações atingidas, né? Nós estamos num estado em que a mineração tem um peso que é muito preocupante também, né? A gente quer que as pessoas tenham uma cidade com riqueza, com circulação de oportunidades de emprego, de renda, mas a gente não quer a mineração a qualquer preço. Por isso a gente enfrenta a mineração predatória, todo esse debate vem junto. Enfim, tem muitas agendas aí. Antes da gente acabar nosso papo, hoje no estado de Minas a gente publicou uma entrevista com o deputado federal Reginaldo Lopes, quando ele fala sobre o fim da escala 6x1, que finalmente destravou essa pauta no Congresso. Ele é um dos autores do texto, junto com a Erika Hilton, que é do seu partido. Queria saber a sua opinião sobre o texto e como que você acha que vai acontecer agora nos próximos meses, porque é uma pauta muito carente e que aconteceu por pressão popular. Finalmente, né, Ana, essa pressão popular, assim, porque de fato não é um tema novo. Muitos parlamentares progressistas há anos têm falado, né, da o próprio Reginaldo? O próprio Reginaldo é um expoente, assim, né, de que a gente precisa urgentemente cuidar das pessoas, né, cuidar de quem trabalha. A gente não pode mais conviver com a escala 6x1, que é desumana, que maltrata as pessoas, faz com que as pessoas não tenham tempo para viver uma vida para além do trabalho, né? E justamente esse é o tema do movimento que deu origem a essa mobilização recentemente, né? Vida além do trabalho. A vida não é só trabalhar, gente. A vida também é descansar, poder estar em casa com essas crianças, poder visitar os seus parentes, poder passear, poder ir numa praça, poder ver um filme, ir num show, ir num pagode. E tudo isso é tão importante quanto trabalhar, né? E as pessoas estão muito sacrificadas, né? Com jornadas pesadíssimas. Então, reduzir a escala de trabalho e reduzir a carga horária de trabalho são medidas fundamentais, né? A gente precisa ter no máximo uma jornada de 5x2, com 2 dias de descanso, e a gente precisa garantir que ninguém vai trabalhar mais do que 40 horas semanais, né? Esse é o mínimo de dignidade para a gente poder avançar depois para caminhos mais interessantes, né? Uma preocupação que eu tenho é de que existe ainda muita incompreensão sobre esse assunto, né? As pessoas falam, vai quebrar a economia e os empresários não vão aguentar e não sei o quê, quando tem várias evidências ao contrário, de que
ter mais qualidade de vida, faz com que as pessoas trabalhem melhor, possam se dedicar mais, a produtividade vai ser convertida positivamente também, né? E nada melhor do que pessoas felizes, gente. Ninguém aguenta mais, sabe? Tá todo mundo nesse mundo confuso, assim. A gente quer ser feliz, gente. Eu quero ser feliz, eu quero que a pessoa que trabalha comigo seja feliz. E não faz sentido a gente achar que vai dar certo um patrão, ou sei lá, alguns poucos ultra ricos controlando um tanto de gente insatisfeita, trabalhando infeliz, né? Então, eu acho que é uma questão de justiça, uma questão de dignidade. As pessoas que ralam todos os dias, que enfrentam isso, sabem muito bem. E foi justamente um trabalhador de uma farmácia, né, o Rick Azevedo, que se tornou vereador no Rio de Janeiro, que se tornou um grande porta-voz dessa causa, né? Ele começou a postar conteúdos falando da indignação dele de ter que trabalhar na escala 6x1, e ele foi recebendo apoio, adesão, e se tornou esse grande movimento no Brasil. E, felizmente, isso hoje é uma prioridade para o governo federal. A gente vê várias lideranças, né? A deputada Érica Rio, o deputado Reginaldo Lopes, e a gente vê que hoje tem um caminho muito mais possível disso ser aprovado no Congresso Nacional. E eu estou muito nessa expectativa, estou do lado dessas pessoas, né? A vida tem que valer a pena por inteiro, né? E a gente tem que ter tempo para curtir a nossa vida também, porque ninguém sabe do dia de amanhã, a gente fica só se matando de trabalhar, né, gente? Então, se a gente quer isso para a gente, tem que querer isso para todo mundo, porque se eu estou bem, quem está ao meu lado está bem, a gente vai conviver melhor, vai ter uma vida mais tranquila, né? Então, pensar que isso só vai trazer benefícios e que é uma responsabilidade do empresariado, da classe política, liderar essa bandeira também. Áurea, queria agradecer a sua presença aqui no estado de Minas. É um prazer falar com a senhora. Muito prazer, Ana, Silvia, super obrigada. Mulheres jornalistas também, né? Ocupando essa visibilidade com boas ideias, com um excelente trabalho. E obrigada a todo mundo que acompanhou aí na escuta. Obrigada, Silvia. Eu que agradeço, Ana. Para ver esse e outros destaques, em m.com.br. Tchau, tchau, gente.